E aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Gabriel e hoje no nosso quadro Classificando Discografias é dia de classificarmos Janet Jackson, uma das mais pedidas para eu poder fazer esse quadro aqui com ela e também uma das mais injustiçadas artistas que nós temos hoje em dia, principalmente tendo o legado que ela tem na cultura pop e vendo como o público desvaloriza muito ela e todo o impacto que ela teve, principalmente na cultura dos anos 2000, que tanto a gente baba ovo. Hoje eu vou classificar a discografia dela do pior álbum para o melhor álbum. Se caso você não conhece a discografia dela e tá assistindo o vídeo, depois ouça os álbuns, eu tenho certeza que você vai amar. É realmente um trabalho muito diferenciado, por mais que ela seja irmã do Michael Jackson, faça R&B, as músicas da Janet são muito diferenciadas e eu tenho certeza que você vai amar. Antes da gente começar, você já sabe, né? Se você não é inscrito aqui no canal, por favor, se inscreve, vem fazer parte da nossa comunidade. Aqui eu falo de música pop e de outros assuntos relacionados e vai ser incrível ter você aqui com a gente. Bom, a Janet tem 11 álbuns de estúdio, então começando em 11º lugar, uma das piores bombas que ela já fez na carreira dela, e eu não tenho como dar um adjetivo menos ruim, tá? Dream Street, que foi o segundo álbum de estúdio dela. Gente, o Dream Street, ele é uma tentativa frustrada do pai da Janet de fazer ela hitar seguindo os moldes do que era clássico na indústria. E assim, é um disco que não tem a personalidade da Janet em nada. Tá? É um álbum que passa batido mesmo, até o primeiro álbum dela, que é bem genérico ainda, é bem melhor do que o Dream Street. O Dream Street, ele é um álbum que tipo assim, as músicas de trabalho dele são extremamente fracas. Ele é um álbum composto de faixas filler, basicamente do seu corpo inteiro, tirando o que foi single. Então assim, se vocês forem ouvir este álbum, ouçam os singles. O disco em si de corpo todo não vale a pena. E isso é o que eu tenho para poder falar desse disco. Em 10º lugar, vou deixar o disco Janet Jackson, que foi o primeiro álbum de estúdio da Janet. Esse álbum, por mais que ele também seja um álbum que tem muito pouco a personalidade da Janet, ele é um álbum bom. Tá? Eu não posso dizer pra vocês que não é um álbum legal. Ele é um álbum legal. Ele tem músicas muito legais no seu corpo. O primeiro single é muito bom. As faixas, no geral, são faixas bem dançantes. Lembra, sim, trabalhos antigos do Michael Jackson, da era Motown. Lembra um pouco de músicas da Diana Ross. É um disco bem divertido. Ele é pop. É um álbum que você percebe que foi feito pra época que ele foi feito ali mesmo, pra ele funcionar naquele período. Mas ele envelheceu bem. Tá? Não vou dizer que ele não envelheceu bem, porque ele envelheceu muito bem. Então assim, ouçam esse álbum que com toda certeza vocês vão gostar. Em 9º lugar, eu deixo o álbum da Mita Joe. Esse álbum ele é bem interessante por causa do seguinte. Ele foi um álbum da Janet que veio antes daquela controvérsia. No caso, não veio antes, ele veio depois da controvérsia que aconteceu do Super Bowl. E por causa da controvérsia do Super Bowl, esse álbum foi um fiasco. E ele é muito injustiçado porque ele tem músicas muito boas. Tá? Ele tem faixas dançantes como All Night, ele tem faixas interessantes como R&B Junkie, Island Life, que inclusive é a minha favorita desse álbum, Slow Love, que também é uma música muito legal, e tem uma faixa bônus do Japão que também é muito interessante. Então assim, o álbum no seu corpo geral, ele é um álbum de R&B, trabalhado muito com falsetes, mas ele ainda tem um hit muito dançante, que é bem diferente de tudo que tocava na época. E assim, o pessoal devia dar um pouco de atenção a esse álbum, tá? Não olhar somente singles. Esse é um álbum que vocês podem escutar de corpo completo, que eu tenho certeza que vocês vão gostar, principalmente se vocês gostam de R&B e também se vocês gostam de músicas mais diferenciadas, porque a Janet ela é uma artista que ela trabalha músicas muito diferenciadas. Tá? O repertório musical de Janet é bem interessante e criativo, por mais que R&B e muito focado em música black. Então, da Mita Joe, vocês vão gostar. Em 8º lugar, eu deixo um dos álbuns que não estão disponíveis, no caso, o álbum que não está disponível, não um dos, porque os outros estão todos disponíveis, nas plataformas digitais, que é o disco Discipline de 2008 da Janet.
Esse álbum, ele foi bem diferente de todos os discos que a Janet fez na carreira dela, porque enquanto todos os discos anteriores dela tinham aquela proposta mais R&B, né? Esse álbum ele era mais eletropop, então ele era mais atualizado, e ele foi um momento em que a Janet foi para uma outra gravadora, e por causa da Janet ter ido para essa outra gravadora, esse álbum não está disponível nas plataformas digitais, porque a gravadora, no caso que lançou o Discipline, não quis disponibilizar esse álbum, tanto que você vê que os outros discos todos da Janet estão nas plataformas digitais, menos esse. Enfim, esse álbum eu acho que ele tem uma das melhores identidades visuais ever que a Janet já fez na carreira dela, e é uma era onde ela fez uma promoção muito legal. Ela levou esse álbum para a experiência de palco em vários locais, lançou poucos singles, tá? Mas mesmo assim vale a pena a escutada. Eu acho que é um álbum bom para cartão de visita da Janet. Se você não conhece a Janet e você vai estar ouvindo a primeira vez algum material dela, o Discipline é um bom álbum para você começar, porque ele é um álbum assim satisfatório de se escutar. Ele não é tão diferente quanto os outros materiais que ela já lançou. Então vocês vão conseguir ouvir coisas que são mais amortecidas, vamos dizer assim, aos ouvidos de quem hoje em dia ouve música pop mainstream, porque ele é um álbum mais mainstream. Então eu destaco aí pra vocês Feedback, que foi o primeiro single, eu destaco Love, eu destaco Rock With You, que é uma música muito legal e foi um dos primeiros clipes que eu vi também em plano sequência, tá? Eu destaco pra vocês aí a própria faixa título, Discipline, que ela performou na turnê de um jeito que ninguém nunca tinha performado naquela época, em que ela simula sexo sim no palco, em que ela se esfrega no fã sim, que ela pega do fã, pega, mesmo com as bichas. Você vê as bichas passando mal no palco, mas a Janet enfia a cara das bichas no peito. É pesadíssimo esse trecho da tour, mas vale muito a pena assistir. Então assim, Discipline ainda nessa posição. Em sétimo lugar na nossa lista, temos que deixar sem sombra de dúvida o Unbreakable, né? Que foi o último disco que Janet lançou oficialmente na carreira dela, lá em 2015. O Unbreakable, gente, ele é um disco, vamos dizer assim, pra fã. Mesmo, porque ele não é um disco comercial, isso daí ele não é mesmo. Ele tem alguns pontos altos, ele tem algumas coisas que são assim, classudas, é um R&B mais classudo, ao mesmo tempo que ele tem algumas coisas pop, ao mesmo tempo que ele tem algumas coisas experimentais. Ele é um disco que tem, por exemplo, canções como No Sleep, que foi o primeiro single, que é uma música de R&B mais leve, com um tom mais reflexivo, que eu acho que pro público alvo aqui do canal, eu não acho que o pessoal vai gostar tanto. Mas tem outras músicas como Burning Up, por exemplo, que o pessoal até na época falava: nossa, é o Michael Jackson que tá cantando, que não sei o que lá, porque tinha muito tempo que a Janet não lançava nada, né? Ficou tão absurdo isso daí que o povo achava que era o Michael que tava cantando ali. Outras faixas, por exemplo, como a Black Eagle, que é uma faixa mais milituda do álbum. Então, assim, é um álbum que tem um tom bem diferente e eu percebo que é um disco que a Janet assumiu muito a negritude dela. Muito mesmo, e isso daí é um ponto que antes parece que ela não fazia tanto. Claro, algumas coisas no passado ela definitivamente fez isso, como Rhythm Nation, como o The Velvet Rope, mas aquilo ali, depois de todo o escândalo que aconteceu no Super Bowl, a Janet lançou álbuns que tinham uma proposta bem menos, vamos dizer assim, negra, tá? Então esse álbum fica como uma sétima posição aí. Em sexto lugar, eu deixo definitivamente o disco All For You, que é um dos álbuns, inclusive, dela, que tem gerado um bom murmurinho aí, com o pessoal vendo alguns videoclipes que estão descobrindo, e é bem legal. O All For You, gente, ele é um dos discos onde a imagem da Janet tá mais forte do que nunca. Claro, a Janet sempre foi uma artista que ela sempre teve uma identidade pessoal muito marcante, mas no All For You em específico, a Janet bota pra fora ali os visuais mais icônicos da carreira dela. A performance que ela fez de All For You a primeira vez, quando ela recebeu aquele especial lá da MTV, a gente percebe que essa música veio para poder concorrer com o que era mais
popular no mercado. E a Janet não ficou para trás das artistas de barriga de fora daquele momento, porque no passado ela inventou tudo isso. A Janet foi a pessoa que foi a precursora desse momento da barriga de fora, da baby voice, a Janet que fez tudo isso, sabe? Depois a indústria foi formando outros artistas dentro desse segmento, vindo tudo da raiz da Janet, né? O All For You fica aí para provar isso. E esse disco também tem outras músicas que eu preciso ressaltar, como por exemplo, Someone to Call My Lover, que eu amo essa música. Son of a Gun, que tem um dos clipes mais icônicos da carreira da Janet, inclusive o clipe de Overprotected Remix da Britney. Foi gravado no mesmo lugar onde a Janet gravou esse videoclipe e tem umas cenas que são basicamente iguais. É absurdo como que Britney se inspira em Janet. A Janet tá linda nesse videoclipe. A gente pode citar também aí, que eu não posso deixar passar, a turnê que ela fez desse álbum, que é definitivamente um dos maiores shows da carreira dela. Tem no YouTube, só vocês procurarem All For You Tour no Havaí que vocês vão encontrar. É um dos melhores shows pop ever, tá? E a minha música favorita desse álbum, Just a Try, tá? Esse álbum também é um bom cartão de visita, vamos dizer assim, pra você que talvez não conheça o repertório da Janet, esse disco vai te satisfazer, tá? E então se joga. Em quinto lugar aí, começando o nosso top 5, definitivamente o Control tá em quinto lugar. Esse álbum foi o álbum que definiu o movimento do New Jack Swing. Antes desse disco, o New Jack Swing não existia. E quando o Control surgiu, essa onda simplesmente dominou toda a América do Norte. Foi uma loucura o movimento do New Jack Swing depois do Control. E o Control é a Janet de verdade. É onde ela bota pra fora quem ela é de forma artística, onde ela não vive mais naquelas regras de que antes era botado pra ela de fazer nos seus 2 primeiros discos. Ela assume um som diferente, ela assume uma persona diferente. A música desse álbum, por exemplo, Nasty, que é uma música dela, um dos maiores hits da carreira dela. A Nasty é sobre exatamente aqueles boy escroto que fica assoviando pra menina na rua. Ela fez uma música sobre isso lá na época do Control. Tem outras músicas, como a própria faixa título do álbum, que é uma das melhores músicas pop de todos os tempos. Enfim, é um álbum que merece uma viagem. Esse álbum fez aniversário esses dias pra trás aí, e a Janet até fez uma comemoração, fez uns videozinhos novos. Mas muita gente não dá atenção, infelizmente, a esses trabalhos mais antigos hoje em dia. Então fica a minha sugestão para vocês darem atenção a esse disco aí. Em quarto lugar, eu deixo o disco Janet, o álbum que dividiu as águas da carreira da Janet para sempre, né? A Janet vinha ali das raízes do disco anterior dela, que foi o Rhythm Nation, que era um álbum que seguia aquela onda New Jack Swing hiper milituda, tá? Porque o Rhythm Nation é o álbum mais militante da carreira da Janet. E quando ela lançou o Janet, ela mudou completamente, tanto a imagem pessoal dela, quanto o próprio jeito que ela cantava as músicas dela. Ela começou a postar em falsete, coisa que ela não fazia antes. Ela começou a fazer músicas mais voltadas pro R&B, com uma pegada mais etérea. Ela começou a botar um pouco mais de sexo nas músicas dela dentro desse álbum. E esse álbum virou tipo assim, um delírio coletivo no começo dos anos 90. E definitivamente esse álbum foi um dos percussores, como eu disse, daquele movimento da barriga de fora, da sexualidade, das mulheres cantando em falsete. Tudo isso veio com esse álbum. Se você vê bandas que surgiram ali no meio dos anos 90 de grupos femininos, o repertório delas é puramente o repertório do Janet. É muito similar. De tão grande que foi esse movimento. É um dos álbuns mais vendidos da carreira da Janet, é um dos álbuns mais vendidos dos anos 90. E para quem gosta de música boa mesmo, esse disco tá aí como uma proposta ótima para você escutar nesse final de semana. Em segundo lugar na minha lista, eu tenho que deixar o disco The Velvet Rope. Esse álbum é simplesmente uma obra-prima, gente. Mas é uma obra-prima mesmo.
tá? Ele é uma bíblia, esse álbum. Gente, esse disco, ele é o álbum dark da carreira da Janet, onde ela fala sobre sua sexualidade, onde ela fala sobre suas frustrações, onde ela bota pra fora toda a intimidade dela, que muita gente, assim, não imaginava que Janet poderia ter no seu íntimo. E por isso que ele chama corda de veludo, né, Velvet Rope, porque você entra numa coisa nova a partir daquele ponto. E realmente ele é uma viagem. A primeira faixa, que é a faixa título do álbum, gente, essa música, ela te transporta para outro lugar. Ela é uma das músicas mais absurdas que a Janet já fez na carreira dela. A voz tá impecável, o beat é impecável, a composição total, de tudo da música, dos instrumentos, onde tudo foi aonde ali, é maravilhoso. Temos também, por exemplo, You, que é outra música boa. Temos Got Till It's Gone, que é uma das músicas assim, um tanto que a maioria não acha tão legal do repertório da Janet, mas eu acho que é uma música muito interessante. Eu adoro que aquela música ela é super minimalista num álbum onde a Janet se desfez de toda aquela estética que a mídia tinha transformado ela, né? E no primeiro single ela já vem com aquela coisa super mínima perto daquele máximo que era o trabalho dela. A gente pode citar também My Need, que é outra música que eu amo, Every Time, I Get Lonely, que também é icônica, que inclusive a roupa que a Janet usa nesse clipe é idêntica à roupa de Me Against the Music da Britney. Então assim, gente, se vocês nunca tiveram a opção de ouvir esse disco, ouçam nesse final de semana também, principalmente à noite. É um álbum muito bom para você ouvir à noite. E sim, gente, eu vou deixar em primeiro lugar esse álbum porque ele é o meu favorito. E com toda certeza esse álbum deve estar aí na lista dos piores de todo fã da Janet, que é o 20YO. Vou explicar por quê. O 20YO, gente, ele foi um álbum que na minha vida ele teve uma marca muito forte porque ele é um disco contra aquele mercado musical da época. Enquanto tava todo mundo produzindo com Timbaland, fazendo aquelas coisas mais black ao mesmo tempo que underground, a Janet fez um álbum trazendo isso daí, só que ela botou tanto ritmo de rua no álbum que o álbum ganhou uma identidade própria. E esse álbum ele é extremamente injustiçado, porque ele é o primeiro álbum depois de todo o flop que aconteceu na carreira da Janet com o Damita Jo. Então esse álbum, tipo, ele também flopou, tá? E ele rendeu poucos singles também. O primeiro single desse álbum, Call On Me, foi até uma música que deu certo, inclusive aqui no Brasil é uma das músicas mais conhecidas da Janet, tá? Que é inclusive desse álbum. O segundo single, que é So Excited, também é sensacional e também muita gente não conhece. Deixo também aí outras músicas como This Body, como Do It To Me também, que é outra música que eu amo. Tem até uma música que ela lançou só no site dela exclusiva, que chama Weekend, que é extremamente lendária a música, muito boa, e não entrou no 20YO, mas é um sabor do universo do 20YO. Enfim, gente, é um álbum que ele tem muitas raízes do dance, inclusive eu falo que esse álbum, ele é o álbum mais Sierra da Janet Jackson, tá? Ele bota um pouco de crunk no universo dele também. Então, assim, é uma pena que essa era tenha flopado, porque esse álbum merecia muito mais. A Janet devia ter feito uma tour desse álbum, a Janet devia ter feito alguma coisa do 20YO. Mas é complicado, né, gente? Depois ali do que aconteceu no Super Bowl com ela, nunca mais foi a mesma coisa a carreira da Janet, tá? Esse daí é o meu classificando discografias da Janet e eu quero saber de vocês agora. Qual a classificação da discografia dela pra vocês, se você já escutou a discografia da Janet? Comenta aqui pra eu poder saber. E também, se caso você nunca ouviu, comenta aqui também depois que você escutar essas sugestões que eu dei aí, nesse ranking que eu fiz aqui. Eu acho que vai ser bem legal você escutar, porque é um tipo de música bem diferenciado, que poucas pessoas conhecem, e é de uma artista que merece muito mais admiração, tá bom? Ó, um mega beijo pra vocês e a gente se vê no próximo vídeo nosso aí.